Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Você que achou estranho o conteúdo do canal nos últimos dias, haja visto o fato de que estamos em meio à disputa da Copa do Mundo de clubes, eu não estava falando especificamente sobre nenhum jogo, calma. Eu estava de olho em tudo e agora eu trago para vocês o resumo do que de melhor rolou nessa primeira rodada. Eu vou fazer um comentário suficiente, não vai ser, claro, uma análise aprofundada sobre cada uma das partidas, mas eu vou falar aqui principalmente mais das partidas que eu assisti com mais atenção, que me chamaram mais atenção. Se faltar algum detalhe que você julgou importante, eu peço que vocês me ajudem nos comentários para também contribuir com esse acréscimo, beleza? Já vai deixando o like, a inscrição, o hype se possível, compartilhem o conteúdo e deixem o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esses jogos. Primeiro eu quero dar minha opinião sobre as novidades das transmissões, né? Especificamente dessa competição. Jogadores entrando um por um e sendo apresentados individualmente no alto-falante. Uma merda, né? Beleza que os americanos estão acostumados com isso, é assim, por exemplo, no basquete, mas porra, basquete são 5 de cada lado, não são 11 jogadores, 22, né, dos dois times entrando um por um, pô, tá maluco. Fora que isso pode ser feito antes da entrada em campo, como é feito aqui no Brasil, por exemplo, com o locutor do estádio apresentando os jogadores um por um no telão, antes do jogo começar. Mas aí quando já começa não precisa essa enrolação toda, né? A gente ficar esperando um por um, entrar, aí falar o nome, os caras não dão um aceno, não reagem, eles só entram assim, semblante sério. Quem tá na arquibancada muitas vezes nem vai meio que reconhecer quem é cada jogador, a não ser quem consiga ver o número da camisa, ou o cara tem alguma especificidade, joga com manga longa, joga chuteira de tal cor, enfim, desnecessário. Espero que na segunda rodada isso não se repita mais, beleza? Câmera do árbitro. Legal, mas acrescenta muito pouco para a transmissão, né? Mas é pra gente ver se o árbitro tá bem posicionado, se tá longe, se tá perto, se ele viu algo que a gente não viu. Tá, mas a qualidade da câmera também não é das melhores, ou não parece das melhores. O cara tá obviamente em movimento, então a imagem tá tremida, não tem nenhuma necessidade da gente ter acesso a essas imagens, e se não tem nenhum acréscimo prático ao que a gente vê, também não sei por que acontece, mas beleza, dá pra ser mantido, tá? Não vou ser o chatão não que vai falar, não, isso aqui tem que tirar. O bagulho da apresentação, sim. O negócio de um por um entrando, número 1, goleiro tal, não precisa. E a terceira coisa é o número de substituições disponíveis ali acima do placar, isso eu gostei, é um elemento a mais ali de informação, que muitas vezes o espectador fica na dúvida, e ali ela fica ali disponível o tempo todo pra gente não se perder, né? Quantas substituições foram feitas, em quantas janelas, enfim. Isso eu gostei. Foda que quem não sabe, não pegou essa explicação em outras transmissões, fica com essa dúvida todo jogo. O que é aqueles pontinhos amarelos ali em cima? É cartão amarelo? O que é? E outra coisa, teve um jogo, eu vou falar sobre esse jogo, né? O jogo do Boca, que o Ander Herrera foi expulso no banco de reservas e a sinalização do cartão vermelho estava ali em cima. Eu assisti o jogo todo, mas para quem não viu e olhou só no placar, achou que o Boca estava com um a menos no jogo, e não estava com um a menos no jogo. Isso ficou principalmente confuso quando o Benfica ficou com um a menos no jogo, e aí estava um cartão vermelho de cada lado. Parecia que estava 10 contra 10, e não. Estava 11 contra 10 que o Ander Herrera foi expulso no banco de reservas. Depois sim, o Figal foi expulso em campo. Daqui a pouco a gente vai passar por esse jogo, tá? A gente vai passar grupo a grupo e vamos começar a falar sobre as partidas em si. Grupo A, então, né, a estreia no Mundial, Inter Miami e Al Ahly. Eu achei um primeiro tempo muito bom, jogo movimentado, muitas chances, especialmente para o Al Ahly. E que agoniante é ver a defesa do Inter Miami, cheia de buracos. Ficou barato o empate, porque teve jogador que poderia ter sido expulso pelo segundo cartão, o juiz deu uma segurada. Outro lance capital do jogo foi o pênalti marcado a favor do Al Ahly, ainda na primeira etapa. Para muitos um pênalti duvidoso, eu confesso que eu marcaria assim, mas o goleiro Stari acabou fazendo a defesa, que se tornou o nome do jogo. Foram 8 defesas dele o jogo inteiro, apesar de no fim da partida ter sido uma blitz do Inter Miami, mas gente, o time não tem nenhuma jogada. Sabe o Suárez que deitou o cabelo aqui no Brasil, sem joelho? Esquece, pô. Ele tá muito defasado fisicamente. O Al Ahly ainda teve uma última chance ali num contra-ataque no final do jogo, mas aí o cara não toca, não chuta, não dribla, só correu em linha reta, perdeu a bola mesmo.
Um 0-0 que o Awali foi muito melhor, mas vale ressaltar que seu principal jogador se lesionou ainda no início do primeiro tempo. Sobre o principal jogador do Miami, um tal de Lionel Messi, gente, o que ele pôde fazer foi nas bolas paradas, né? Algumas tentativas de gols olímpicos, uma cobrança de falta na rede pelo lado de fora, que fez muita gente achar que tinha sido gol. Esse jogo foi surpreendentemente bom, mas o 0-0 foi menos do que o jogo merecia, beleza? Porto 0, Palmeiras 0. No primeiro enfrentamento aí Brasil-Europa do campeonato, tivemos um empate sem gols, mas um jogo muito bom entre brasileiros e portugueses. Uma atuação muito boa do Verdão, pressionando alto, criando chances, colocando o goleiro adversário para trabalhar, fazer grandes defesas. O Porto ali num 5-3-2, né, apostando tudo no contra-ataque. Chegou a equilibrar o jogo no primeiro tempo, mas o segundo praticamente só deu o Palmeiras. Inclusive no final, ainda, né, do primeiro, teve um lance ali que o goleirão do Porto fez duas grandes defesas. A primeira, um milagre. E na terceira tentativa ali, a zaga tirou em cima da linha. No segundo, teve blitz, teve bola na trave, teve atuações monstruosas, principalmente do Gustavo Gomes e do Aníbal Moreno, do Richard Rios também, mas não teve gol. O que teve foi uma festa ali impressionante da torcida do Palmeiras, transformou o MetLife Stadium num Allianz Parque, né, dos Estados Unidos, o clima impressionante, a torcida merecia ver um melhor resultado, mas valeu muito para ver o time que é forte o bastante para encarar um dos melhores times de uma das principais ligas da Europa. O torcedor alviverde tem que ficar muito orgulhoso, tanto do seu time quanto de sua torcida que foi aos Estados Unidos, beleza? Vamos para o grupo B agora. PSG 4, Atlético de Madrid 0. Primeiro jogo nível Champions, né, do Mundial. Tivemos então um Atlético que ficou muito contido na defesa e que nem assim conseguiu frear o ímpeto do PSG. Eu estava curioso, não só por ser o jogo do grupo do Botafogo, mas principalmente para ver com qual espírito esses dois times iriam chegar para esse enfrentamento logo na primeira rodada, depois de toda uma temporada desgastante. Ambos foram com o que tinham de melhor disponível. O PSG não passou da terceira marcha para definir o jogo. Me impressiona a calma que esse time tem para tocar a bola, se movimentar, dar ao portador da bola duas opções de passe, no mínimo em toda a jogada. Me lembrou muito o Barça do Guardiola nos tempos áureos. O Atlético não conseguiu equilibrar o jogo. Quando estava 2-0, chegou a marcar um gol que foi anulado por uma falta no início do lance, mas não conseguiu voltar para a partida. Pelo contrário, tomou mais 2 gols, enfim. Eu esperava mais equilíbrio nesse jogo, né? Naquela brincadeira de palpitar, eu palpitei até empate. Principalmente apostando num possível cansaço e desinteresse do PSG. Talvez um time mais mesclado, mas que nada, né? Os caras estão levando a sério, atropelaram o rival europeu do grupo. Pro Botafogo, o resultado era até bom, mas também o time precisava fazer a sua parte. Nota triste pro público, né? O estádio não estava lotado, nesse que tinha tudo para ser o maior jogo da fase de grupos. Foi um jogo de um time só, ainda assim teve o maior público da primeira fase, mas visualmente falando, da primeira rodada, né, no caso, visualmente falando, a gente vendo assim, principalmente as imagens aéreas do estádio, não estava tão cheio assim, beleza? Mas foi o maior público da primeira rodada, diga-se. Botafogo 2, Seattle Sounders 1. Aí chegamos no tão aguardado jogo de estreia do meu time, né? Um jogo de muita imposição física e técnica, sobretudo no primeiro tempo, e que se tornou um jogo difícil e emocionante sem necessidade no segundo. Abriu 2-0, 2 gols de cabeça, uma bela partida do Igor Jesus, inclusive marcou um dos gols ali, e no finzinho cansou. Algumas substituições, ao meu ver, também foram equivocadas, né? A primeira delas foi a correta. O Savarino começou o jogo aberto na esquerda, o Cuiabano está voltando de lesão, o Mastriani começou o jogo ao lado do Igor, no intervalo entrou o Correa na esquerda, o Savarino foi jogar, né, ao lado do Igor na frente. E subiu muito o rendimento dele, Savarino, né, na partida. Mas nas segundas trocas aí, o Paiva já mexeu errado, né? Teve um momento, inclusive, que o Igor foi fazer a esquerda na linha de 4 no meio campo, porque ele trocou o Igor e o Correa de lugar. O Cuiabano entrou, mas na lateral, porque o Telles tinha cartão. O certo ali era entrar o Cuiabano na ponta, o Marçal na lateral, mas enfim. O gol dos caras sai, inclusive, com o Igor jogando nessa posição, né, mais aberta ali na segunda linha pela esquerda. Uma bola que foi desviada nele. Mas o importante foi vencer o jogo mais acessível do grupo, porque daí pra frente, cara, é só chumbo grosso. PSG mostrou que não foi lá pra brincar. Não tá de barriga cheia, infelizmente. E o Atlético provavelmente vai vencer o segundo jogo, né, contra o Seattle. Então, realmente, se o Botafogo perder pro PSG, que é o resultado normal que todo mundo tá esperando, a terceira rodada viraria um confronto direto. E aí eu não sei o que pode rolar. O Atlético continuaria favorito, mas eu acho que dá para competir, dá para brigar por um empate, se tivermos competência defensiva, sobretudo,
e aproveitarmos as chances que tivermos, que eu não espero que sejam muitas. Contra o PSG já é mais difícil, é aquela coisa, né? Se jogar 10 vezes, talvez a gente ganhe uma. Talvez. Só vai jogar uma, então essa uma em 10 pode ser agora. Grande jogo ali do John também, né? Contra o Seattle. Time americano não tinha muito poder de fogo, mas sempre que exigido, nosso goleiro estava lá para salvar o resultado. O importante aqui não foi a atuação, foram os 3 pontos somados, né? Somados também a derrota do Atlético na estreia. Isso pode ou não ter sido determinante para o desfecho do grupo. Vamos aguardar aí para ver como é que vai se desenrolar o grupo B. Vamos para o grupo C agora? Eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo do Bayern, metendo 10-0 contra o Auckland City. Né? O time alemão veio com a equipe bem próxima de titular, completa, sem fazer força, meteu 6-0 no primeiro tempo, preservou ali alguns jogadores no intervalo, tirou o Musiala do banco, ele foi lá, meteu mais 3 gols, e o time ainda meteu mais um no final. Grande atuação do Olise, foi o melhor em campo, com 45 minutos só em campo, né? E a diferença do futebol europeu pro da Nova Zelândia é exatamente esse, cara, se não for mais. E a maneira do europeu mostrar respeito pelo adversário é não deixar de buscar o gol. É continuar mostrando que ele tá levando o jogo a sério, nada de passar o pé por cima da bola, driblar para trás, nada disso. Os caras fazem a parte deles e vão embora sem comemorar muito. O Auckland é um time, eu não vou chamar de amador ou semi-amador, nem nada disso, mas tem vários jogadores que dividem, né, a profissão de jogadores de futebol com outras profissões do dia a dia, então para eles é uma grande honra jogar contra o Bayern e tal, enfim. Eu sei que tem um debate aí, por que o Auckland está no Mundial? Cara, o Mundial tem que ter equipes de todos os continentes. O Auckland é o time que mais vezes participou do Mundial, né, com 13 participações. É o time dominante da Oceania. A Oceania só tem uma vaga, essa vaga provavelmente até se rolar, né, o próximo Mundial daqui a 4 anos, a próxima Copa do Mundo de Clubes, provavelmente será o Auckland de novo, representante, né, da Oceania, e, cara, os caras estão lá por mérito. Se a gente quiser debater por que o Barcelona, o Liverpool, o Arsenal não estão no Mundial, vamos debater se os critérios da UEFA estão de acordo, né, para classificar os seus times, aquelas travas por país via ranking. Será que não seria interessante realmente classificar o ranking sem trava nenhuma por país? Eu acho que aí a gente teria um nível técnico até maior na competição. Mas não se conteste a vaga do time da Oceania. Ele tem que estar lá. Todos os representantes de todos os continentes têm que estar na competição, beleza? Boca Juniors 2, Benfica 2. Um jogo com cara de Libertadores, né, o que significa dizer que o jogo foi a feição do Boca. Além de ter aberto 2-0 ainda no primeiro tempo, o time argentino conseguiu pilhar os portugueses, arrumaram confusão, deixaram os caras preocupados, mas o Benfica também tinha seus hermanos infiltrados, né? Ainda na primeira etapa, o Di Maria diminuiu de pênalti, e mesmo com 1 a menos, depois que o Belotti foi expulso, o Otamendi deixou tudo igual. Aí o jogo acabou ficando muito igual, principalmente quando o Figal deixou 10 contra 10. Para lembrar, né, que o Ander Herrera se machucou ainda quando o jogo estava 0-0, e já no banco ele também foi expulso quando ele tentou ir até o árbitro, né, quando estava conferindo ali o VAR, que resultou no pênalti do 2-1, e aí o segurança foi lá, tirou ele, e aí falaram pro árbitro que ele tentou, sei lá, agredir o árbitro, ele foi lá e foi expulso, beleza? Seria a primeira vitória de um sul-americano contra um europeu em mundiais desde o título do Corinthians contra o Chelsea em 2012, mas mesmo a vitória não vinha, na verdade é que a forma que o Boca se impôs diante do Benfica foi surpreendente, cara. Não que o Benfica seja um timaço, longe disso, mas o momento do Boca não é nada bom. Não tinha referências importantes, como o goleiro Romero, como o atacante Cavani, e mesmo assim o time não teve medo, partiu para cima, né, empurrado pela sua torcida, que compareceu em grande número, mas acabou deixando ali 2 pontos para trás, e agora ainda vai pegar o Bayern, né, no próximo jogo. Uma pena do ponto de vista chinês, eu confesso, estava torcendo para eles, eu não gosto de argentino, né, mas eu tenho uma simpatia grande pelo Boca, acho um time muito foda, um clube muito foda. Vai ser maneiro ver o confronto deles aí com o Bayern, mas não tô com muita expectativa que o Boca possa fazer frente ao time alemão, não, tá? Vamos pro grupo D. Chelsea 2-0 contra o Los Angeles FC. Houve quem afirmasse que o Chelsea deixaria de inscrever alguns dos seus principais jogadores e usaria o Mundial como pré-temporada para testar jogadores emprestados que passarão a compor o elenco principal. Conversa fiada. Os Blues, no máximo, pouparam uma peça ou outra, titular, né, como o Enzo, por exemplo, que começou no banco, e não precisou acelerar muito o jogo para vencer o time americano por 2-0. Não foi um amasso, a atuação deixou a desejar,
alguns espaços deixados, algumas chances de gols cedidas, mas em momento algum o Chelsea esteve preocupado quanto a se ia deixar de vencer o jogo. Abriu o placar só aos 34 do primeiro tempo, é verdade, mas não é como se o LA tivesse acumulado chances, nem antes nem depois do gol. Inclusive, para não ser muito injusto, o time americano teve 10 bons minutos antes de sofrer o segundo gol, e nesse momento do jogo o time londrino tinha 17 finalizações e 65% de posse de bola contra 5 chutes e 35% de posse do adversário. Desculpa, se não for uma atuação magnífica, que mostrou a superioridade do Chelsea, né, pro LA, também não foi um jogo equilibrado e que diga algo para animar, por exemplo, o torcedor do Flamengo. Eu não usaria esse jogo como parâmetro para falar sobre a força do Chelsea, mas cada um acredita no que quiser, né? Eu falo isso porque eu tenho dito para os meus amigos rubro-negros, que naturalmente são confiantes e meio que cagam por o que acontece ao seu redor. Uma boa parte dos que eu conheço não acompanha futebol europeu e não acredita que haja uma discrepância grande entre brasileiros e europeus. A frase que eu repito é: a expectativa é a mãe da frustração. Mais vale você se surpreender com a notícia boa do que se frustrar com o choque de realidade. Acho que vai ter uma trocação boa entre Flamengo e Chelsea. Não acho que é uma partida impossível do Flamengo vencer, não, tá? Mas vai ser difícil o Chelsea ser favorito. Beleza? Falando do Flamengo, né, o Mengão estreou vencendo o Esperance da Tunísia por 2-0. Abriu o placar até relativamente cedo no jogo, às 17, com a Arrascaeta. Muita gente lamentou que o time não se impôs mais, não criou muitas grandes chances para poder ampliar mais ainda o placar, fazer saldo. O segundo gol foi sair só aos 70 com o Luiz Araújo, mas também não foi um jogo em que o Flamengo sofreu muito. Não foi um jogo de muitas finalizações. O Flamengo só chutou 11 o jogo inteiro. O time tunisiano finalizou 6 vezes. A posse de bola foi muito superior do time brasileiro, né? 69 contra 31. Eu esperava até mais dificuldade para o Flamengo, tanto por ser a estreia, quanto pelo quão bem a gente ouviu falar do Esperance, né? Que é chamado de Real Madrid da Tunísia, tetracampeão da Champions africana e tal. Mas o torcedor, sempre confiante, também esperava mais do Flamengo. Mas na minha visão, o que importa é vencer. Estrear bem, igualou o saldo do Chelsea, vai sem esse peso de ter perdido pontos no primeiro jogo e praticamente definir quem vai liderar a chave. Porque eu acho que ninguém projeta que o Flamengo não vai se classificar nesse grupo, principalmente passado o primeiro jogo, onde para muitos era o que definiria se o Flamengo teria alguma dificuldade de se classificar, pelo menos em segundo. Venceu, não deve ter maiores dificuldades não, beleza? Grupo E, River Plate 3, Urawa Red Diamonds, do Japão 1. O River foi o último sul-americano a estrear na competição e o placar do jogo foi mais dilatado do que o equilíbrio mostrado em campo. Apesar do River ter aberto 2-0 no jogo, o time teve algum momento ali em que se preocupou em ter a sua vantagem perdida. Haja visto o exemplo que o rival Boca deixou no dia anterior. Mas o adversário era mais frágil, o time japonês diminuiu o placar de pênalti, mas o terceiro gol deu a tranquilidade que os argentinos precisavam no fim do jogo. Nota triste fica para a lesão do Driussi, né, que se lesionou no lance do gol, nem comemorou. Fica a preocupação quanto à gravidade da lesão e a gente espera que nada mais grave tenha acontecido ao jogador, beleza? Inter de Milão 1, Monterrey 1. Mais um europeu que não venceu foi a atual vice-campeã europeia, a Inter de Milão, que começou perdendo do Monterrey, né, com um gol de cabeça do Sérgio Ramos e teve que buscar empate com o Lautaro aproveitando jogada ensaiada. O time do agora novo técnico, né, o Kivu, ainda tenta catar os cacos ali da final da Champions. Foi a campo sem 3 titulares, o Çalhanoğlu, o Di Marco e o Thuram, que começaram no banco. A Inter é certamente um dos times que mais vai sentir o peso de uma competição nova no fim da longa temporada europeia. Provavelmente vai usar o torneio muito mais como pré-temporada do que qualquer outra coisa. Ainda assim, perdão, o Lautaro até chegou ao segundo gol, que foi anulado pelo árbitro brasileiro. O Wilton Pereira Sampaio apitou esse jogo. Meu Deus. Falando em brasileiro, o atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, que não é o Rei da América, é aquele revelado no clube, que estava no Olympique de Marseille, fez sua estreia com a camisa nerazzurri. O reforço da temporada fez uma partida no máximo discreta. O Monterrey, que não tem nada a ver com isso, teve até boas chances de se recolocar à frente no placar. Na minha opinião, o Monterrey jogou até melhor e merecia mais a vitória do que a Inter, beleza? Mas eles certamente estão comemorando aí o fato de ter tirado o ponto do maior rival do grupo. Apesar de sair atrás do River, com quem teoricamente ele disputaria essa segunda vaga, o time mexicano agora já pode até vislumbrar, quem sabe, sobreviver, né? Com o grupo argentino, com o clube argentino. Por que não? Deixa eu beber uma aguinha rapidinho, galera, antes de continuar. Grupo F,
Fluminense 0, Borussia Dortmund 0. Gente, quem assistiu o vídeo que foi pro ar ontem, e que eu gravei antes do Mundial começar, viu meu comentário sobre o Fluminense ter totais condições de encarar o Borussia, assim como o Palmeiras de encarar o Porto. Porque nossos clubes não devem nada à segunda prateleira da Europa. Foram 2 empates em 0-0, mas foram 2 jogos que os brasileiros amassaram seus adversários. E aí as pessoas podem ver por 2 lados. O lado negativo, de que mesmo jogando melhor não vencemos, e o lado positivo, de que não conseguimos não só olhar no olho, mas ser até superior do que os 90 minutos a times europeus. O Borussia não é qualquer time, foi por anos a segunda força da Alemanha, terminou a temporada em alta, arrancando do 11º para a 4ª posição da Bundesliga, bateu quartas de final da última edição de Champions, teve o artilheiro da competição, foi vice-campeão, né, na edição de 2024, e o Fluminense fez um jogo de 14 finalizações contra 7. Mesmo que o Fluminense tenha tido menos posse, né, foram 45% só, algumas finalizações do Fluminense foram muito perigosas. O Arias deu um recital de bola. Ele era a arma mais perigosa do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, onde das 4 melhores chances criadas pelo Fluminense, 3 foram finalizações dele. No segundo, o time teve pelo menos 2 chances incríveis para abrir o placar. Uma no contra-ataque, que o Everaldo sai no mano a mano com os zagueiros. No lugar de finalizar, ele temporiza a jogada, rola pro Canóbio bater em cima do Kobe. Eu tô vendo muito tricolor batendo no Everaldo, tá? Mas eu acho que eu não vou condenar tanto ele não, cara. Porque se ele tá sem confiança para bater, bate e perde, a crítica ia ser porque ele não rolou pro Canóbio, que tava no 2 contra 1 ali. Então o gol foi perdido pelos dois, tá? Pelo Canóbio e pelo Everaldo. A gente pode questionar ali a tomada de decisão do Everaldo, mas quem perdeu o gol foi o Canóbio, beleza? Enfim. A outra chance ali, grande chance que o Fluminense criou, o goleiro aurinegro fez 2 defesaças no mesmo lance. Uma finalização do próprio Everaldo e o rebote, que depois seria anulado por impedimento do Nonato, exigiu um verdadeiro voo do goleiro suíço. Era um jogo ali considerado a estreia mais difícil dos brasileiros, mas o Flu tem um grupo considerado mais tranquilo dos brazucas também. Sem perder ponto para o time europeu, que era favorito do grupo, o time tem caminho livre para tentar buscar uma liderança nas próximas rodadas e ter uma oitava de final mais tranquila, quem sabe. Agora, se tem um lado ruim numa boa atuação contra o europeu no Mundial, é a seguinte: todo mundo viu que o Arias jogou. Todo mundo sabe que o Arias queria ir para a Europa na virada do ano. Mas não chegou ali uma proposta que agradasse o clube e o jogador para efetivar uma venda. Ele acabou ficando e renovando. Com esse holofote, eu diria que dificilmente o Arias continua no Fluminense quando a janela reabrir no dia 30, beleza? Esse é o lado ruim aí do time brasileiro ir bem no Mundial. Não tem nada mais rolando no futebol mundial. Todo mundo está de olho nessa competição. Destaques de time daqui vão ser assediados, inevitavelmente. Outro jogo do grupo, né? Mamelodi 1, Ulsan Hyundai 0. Era muito provavelmente o jogo menos hypado dessa primeira rodada. A gente ouvia falar muito bem dos dois times, mas a verdade é que não só a gente pouco conhece, como tem pouco interesse de conhecer. Muita gente tem preconceito com esses clubes de ligas alternativas, mas o que se viu nesse jogo foi um claro domínio do time sul-africano, que não só venceu o jogo, como ainda marcou 2 gols que foram anulados. Os asiáticos até tentaram ensaiar uma pressão ali no fim do jogo, houve um debate quanto a como um time que se acostumou a dominar partidas em seu cenário nacional e até de certa forma continental, no caso o Mamelodi, que é o atual vice-campeão da Champions africana, iria lidar com um cenário de pressão sofrida nos minutos finais, mas até que o time se segurou bem e terminou tendo as últimas grandes chances da partida. Bom para o Flu, que o time sai na frente do grupo, será o próximo adversário, né? E o próximo adversário do Dortmund, no caso, né? Enquanto que ele vai encarar um time que está zerado na pontuação aí nessa segunda rodada. Em tese, é chance para o Fluminense fazer 4 pontos já, e os outros 2 postulantes à vaga nas oitavas tirarem ponto ali um do outro. Vamos esperar para ver aí o que vai acontecer. Grupo G, Manchester City 2, Wydad Casablanca 0. Na abertura desse grupo aí, né, o City usou muitas reservas contra o time marroquino, venceu por 2-0, né? Quando o Foden abriu o placar ali com menos de 2 minutos de jogo, a gente imaginou que viria por aí uma goleada, tal como a do Bayern, mas não foi bem assim. Lógico que os níveis de investimento são muito diferentes, claro que o nível do time reserva do City é muito superior ao do Wydad, mas claro que muitos jogadores não têm o costume de atuar juntos sempre.
O entrosamento é totalmente diferente de quem está acostumado a sempre jogar, por mais que o elenco rode e todos tenham uma minutagem parecida. Não é a mesma coisa de se jogar com o time completo titular, beleza? Inclusive o City estreava duas das suas contratações, o Reinders e o Cherki, além de contar com o primeiro jogo como titular do zagueiro brasileiro Vitor Reis. Com isso o time teve até problemas para construir o placar, chegar ao segundo gol, teve que apelar para o cruzamento, bola aérea, né? O Doku metendo o gol, né? Ampliando o marcador para 2-0 ainda na etapa inicial. A gente sabe que não é uma jogada habitual dos times do Guardiola. E o Wydad não abaixou a cabeça, olhou no olho, terminou o jogo com 12 finalizações contra 15 dos Citizens, ou seja, não teve esculacho, foi um jogo bem equilibrado, um placar bem respeitoso e digno para o Wydad, se é que podemos dizer assim. E o City ainda perdeu no fim do jogo ali o lateral Rico Lewis, né, expulso pelo árbitro brasileiro, outro árbitro brasileiro, né, dessa vez o Ramon Abate-Abel. Outro fato importante desse jogo, o Rodri entrou no segundo tempo, ele que já tinha voltado de lesão na rodada final da Premier League, tinha tido ali alguns minutinhos. Aos poucos ele vai recuperando ali ritmo de jogo e voltando a estar à disposição do Pep Guardiola, beleza? Juventus 5-0 no Al Ain. Esse jogo eu confesso que eu só vi o primeiro tempo. Eu fui vencido ali pelo sono, mas acho que não é preciso ter visto o jogo todo para dizer que foi um atropelo e de certa forma até impressionante, né? Pelo que a Juventus não vinha fazendo na temporada e por também ser mais um time em início de trabalho. Esse jogo teve o placar aberto e ampliado cedo, a goleada já se anunciava e ela de fato aconteceu. A primeira etapa terminou 4-0, eu acabei perdendo só o último gol ali, né, que rolou no segundo tempo. Juve liderando o grupo por enquanto, fazendo saldo, que é sempre importante, e assim como seu técnico falou, mostrando que não foi para os Estados Unidos para passear, beleza? Grupo H, finalmente chegamos no último grupo. Real Madrid 1, Al Hilal 1. Na estreia do atual campeão intercontinental, o time merengue ficou no empate com os sauditas. Eu já esperava um jogo difícil, tá? Não só por ser estreia do Xabi Alonso, mas pelo adversário mesmo. Tô soluçando, é hora de beber água. Mas voltando, né, o Al Hilal não é um time fraco. Todo mundo sabe dos investimentos pesados que os sauditas fizeram nas duas últimas temporadas e da força que o Hilal tinha. Aliás, o Hilal também tem um novo comandante, né, o Simone Inzaghi, ex-Inter de Milão. Eu estava curioso no aspecto tático para analisar esse Real Madrid, porque o Xabi, assim como o Inzaghi, usava um sistema de 3 zagueiros no Leverkusen, e muitos juravam que ele iria reproduzir no time merengue. Nesse primeiro jogo, pelo menos, não foi o que a gente viu. O Real partiu de um 4-1-4-1, variando por vezes para um 3-2-4-1, né, com o Arnold vindo se juntar ao Tchouaméni entre linhas, com bola. O Fran Garcia, que foi o lateral esquerdo, segurando um pouco mais, acho que nem é a dele, nem é a melhor característica dele, é um lateral muito mais ofensivo, mas enfim. O Hilal também não usou sistema com 3 zagueiros, né, que era a plataforma do Inzaghi na Inter, e o jogo foi bem aberto. Foi bem equilibrado, né, o Real abriu o placar com o Gonzalo Garcia, substituto do Mbappé, gripado, ficou fora até do banco, e aos 34 de pênalti o Rubem Neves empatou. Na verdade, aos 41, né, aos 34 saiu o gol do Real Madrid. E foi um jogo, cara, que apesar do Real Madrid ter tido mais chances, buscado mais a vitória, teve 19 finalizações contra 13, o empate prevaleceu até o final do jogo, e olha que o Valverde desperdiçou um pênalti nos acréscimos defendido pelo Bono. Por sinal, o árbitro havia sinalizado 7 minutos de acréscimo, o jogo se estendeu até quase 55, né? Foram quase 10 minutos de acréscimo na prática. E a última partida, Salzburg 2, Pachuca 1. Esse, eu confesso, que foi o único jogo da primeira fase que eu não vi 1 minuto sequer. Não vi absolutamente nada. É aquela coisa, galera. Eu amo futebol, mas eu trabalho com futebol. Então, às vezes, você tem que ver jogos que não veria se não estivesse trabalhando com ele para poder analisar. Esse aqui seria um caso, mas, 4 jogos por dia, todo dia, sabendo que depois desse ainda teria o outro jogo, né, no caso da Juventus, que eu só consegui aguentar também durante o primeiro tempo, dormi no intervalo, peço desculpas a vocês, eu já estava um pouco saturado. Confesso aqui que eu acabei optando por fazer outra coisa no momento desse jogo aqui, mas fiquei de olho ali de vez em quando no que estava rolando, então eu não vou fazer nenhuma análise desse jogo, tá? O que dá para falar é que o Salzburg abriu o placar, o jogo teve uma longa paralisação por iminência de uma tempestade, enquanto voltou, o Pachuca empatou, mas o Salzburg conseguiu vencer e no momento
é o líder do grupo do Real Madrid, e apesar de não saber como foi esse jogo, eu considero o Salzburg o mais fraco dos europeus. Na minha opinião, antes da Copa começar, seria o único que não iria passar de fase. Mas já sai na frente ali, fazendo 3 pontos contra o outro frágil adversário da chave. Claro que só vai ficar mais difícil daqui para frente, mas, por hora, está se beneficiando ali do empate entre os favoritos para, nesse momento, sair na frente da classificação, beleza? Então vamos a algumas considerações finais, galera, que o vídeo já está ficando grande. Se você ficou até aqui ouvindo todas as análises de todos os jogos, muito obrigado, você é um guerreiro. Aproveita, deixa o like aí, confere que você já é inscrito no canal e dá essa moral aí pra gente, beleza? Vamos a algumas considerações finais, então. Nenhum dos 6 sul-americanos perdeu na primeira rodada, tá? Foram 3 vitórias e 3 empates. Os 3 empates contra europeus, diga-se de passagem. Entre os brasileiros, talvez as 2 melhores atuações tenham sido contra os europeus. E a gente pode ver isso por algumas camadas. Primeiro, mesmo não dando o seu melhor ou não conseguindo render o seu melhor, o Botafogo e o Flamengo não precisaram ser brilhantes para derrotar seus adversários que são mais fracos. Segundo, mesmo que Palmeiras e Fluminense tenham jogado melhor, eu repito, dava para enfrentar, porque não são aqueles que estão na primeira prateleira, não são aqueles que entram numa Champions League pensando em título. Essa atuação melhor não foi suficiente, né, para se converter em vitória. Vai ter quem diga que isso é um detalhe, mas, pô, o futebol ainda é um jogo onde vence quem marca mais gols que o outro. Se boa atuação pontuasse, os 2 seriam os melhores brasileiros da primeira rodada. Pontuaram, né? Fizeram 1 ponto, mas não foi suficiente ali para poderem sair na frente ali nas suas chaves, beleza? O Fluminense teve um vencedor no seu grupo. O grupo do Palmeiras está todo mundo empatado, zerado. Aliás, todo mundo com 1 ponto, mas zerado nos gols, né? Os 2 jogos foram 0-0. Para a segunda rodada, quem não pegou o europeu vai pegar agora, né? Eu acho que o Flamengo é capaz de fazer jogo duro com o Chelsea, dá para trocar, dá para atacar sem precisar temer tanto. Hoje eu acho que o Chelsea ainda tá na segunda prateleira, mas é aquilo, cara, as 2 prateleiras estão aqui, o Chelsea tá com o pé na segunda, querendo colocar a mão aqui na primeira, beleza? É o mais meio do caminho entre todos os adversários europeus que os brasileiros têm pela frente nessa fase de grupos. O Botafogo não, o Botafogo vai enfrentar o campeão europeu, se tentar trocar é suicídio, vai abrir o time, espaçar e dar tudo que o time do Luiz Henrique quer. Tem que jogar fechadinho, escapar quando tiver chance e ser assertivo nas poucas chances que tiver. Torcer para que o jogo seja longo, que não se tome o gol cedo, para que o time não se desespere e acabe tomando uma goleada que seria normal, mas óbvio que ninguém quer. Então não é porque o Botafogo viu o Palmeiras e o Fluminense partindo para cima do Porto e do Borussia que tem que fazer o mesmo com o PSG. São times de prateleiras e níveis totalmente diferentes, beleza? Dos europeus, o único que perdeu foi que jogou contra outro europeu. No caso, o Atlético de Madrid, diante do próprio PSG. Foram 11 jogos envolvendo europeus, 6 vitórias e 5 empates, né? Já dizendo que a derrota foi do Atlético para o PSG, então conta aí, né, em uma dessas vitórias. Os outros 2 empates foram contra um asiático, no caso o Al Hilal, né, do Real Madrid, e um mexicano, no caso é o Monterrey contra a Inter de Milão. Das 6 vitórias europeias, 3 goleadas. A do Bayern, contra um time da Oceania, a da Juve, contra um asiático, e a do PSG sobre outro europeu, que na minha visão é a que tem mais impacto por conta do adversário. Hoje começa a segunda rodada, e é claro que eu vou ficar de olho em tudo, e ao final dela eu venho resumir o que de melhor aconteceu aqui no Pautas e Táticas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal, e até a próxima!